Olá, boa tarde. Você acompanha agora notícias do Brasil e do mundo desta segunda-feira. A cidade de São Paulo começou a vacinar hoje adolescentes de 12 a 14 anos. Também já está sendo aplicada a dose de reforço em idosos com mais de 90 anos. A cidade de São Paulo começou a vacinação de adolescentes de 12 a 14 anos de idade sem comorbidades ou deficiência física permanente. Esse grupo é estimado em 360 mil adolescentes. Para os jovens, o imunizante da Pfizer é o único liberado até o momento pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Os adolescentes devem estar acompanhados pelos pais ou responsável no ato da vacinação. No caso de impossibilidade desse acompanhamento, é preciso ir com um adulto e apresentar autorização assinada por um responsável. Também nesta segunda, começou a vacinação com a dose de reforço para idosos acima de 90 anos, um grupo estimado em 52 mil pessoas. A imunização desse grupo deve acontecer até o dia 12 de setembro. O governo do estado informou que os idosos podem tomar a dose que estiver disponível e garantiu que os lotes da Coronavac usados estão aprovados pela Anvisa. O governo paulista afirmou que o Plano Estadual de Imunização contra a Covid tem convicção da segurança e eficácia da Coronavac. A prefeitura da capital afirmou que vai priorizar o uso da Pfizer após receber um novo lote do imunizante do Ministério da Saúde, o que deve ocorrer no dia 15 de setembro. Equipes das UBSs devem vacinar pacientes acamados em casas e instituições para idosos, assim como a população indígena aldeada na cidade de São Paulo. Os idosos com mais de 60 anos também já podem fazer a inscrição nas UBSs para receber as doses remanescentes, a chamada xepa. Vale para quem tomou a segunda dose há mais de 6 meses na capital. Para isso, é preciso apresentar o comprovante de vacinação com o ciclo vacinal completo, documento com foto e comprovante de residência. O ex-deputado Roberto Jefferson passou a noite no Hospital Samaritano Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio de Janeiro. Ele estava preso no complexo penitenciário de Jericinó. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, autorizou a transferência do ex-deputado Roberto Jefferson para o hospital no sábado. A prisão preventiva do presidente nacional do Partido Trabalhista Brasileiro foi mantida com a determinação de que ele permaneça monitorado no hospital e não receba visitas. Na decisão, o ministro reconheceu a necessidade de tratamento médico fora do estabelecimento prisional, diante de um quadro de infecção urinária com dores na lombar e de 2 atendimentos no pronto-socorro do complexo de Jericinó. A Secretaria de Estado de Administração Penitenciária informou que uma equipe da Unidade de Monitoração Eletrônica instalou a tornozeleira eletrônica e Jefferson foi levado em uma ambulância para o Hospital Samaritano do Rio, com um acompanhamento da Polícia Federal. Roberto Jefferson foi preso no dia 13 de agosto pela Polícia Federal. O mandado de prisão foi expedido pelo ministro Alexandre de Moraes, relator do inquérito das fake news. A prisão foi justificada após publicações nas redes sociais de supostos ataques de Jefferson aos ministros da Corte e ao Estado Democrático de Direito. Uma caravana com cerca de 400 migrantes, a maioria centro-americanos, foi dispersada por guardas nacionais no sul do México. O grupo tentava chegar à fronteira com os Estados Unidos. O México dispersou uma nova caravana de migrantes neste domingo. O grupo de cerca de 400 pessoas, em sua maioria centro-americanos, tentava chegar à fronteira com os Estados Unidos, mas a Guarda Nacional os impediu de entrar no estado de Chiapas, no sul do país. Algumas pessoas foram detidas, enquanto outras conseguiram correr para a cidade de Huixtla. A quarta caravana, formada em uma semana, havia partido, como as demais, da cidade de Tapachula, na fronteira com a Guatemala. O grupo acusa as autoridades mexicanas de não lhes darem documentos de imigração para permanecerem legalmente no país. Estamos em Tapachula há cerca de 4 meses e não consigo documentos nem nada, não temos casa, comida, não temos nada. Também há muito racismo.
Ativistas e agências da ONU que acompanhavam a caravana denunciaram o uso excessivo da força por agentes mexicanos. Esta semana, 2 funcionários do Instituto Nacional de Imigração foram suspensos por terem espancado um migrante. E agora uma reportagem para aqueles que querem parar de fumar, mas não conhecem os caminhos possíveis para acabar com este vício. Acompanhe. Muita gente precisa de um empurrãozinho para largar o vício. No caso do João, foi um pouco mais sério. O que me levou a parar de fumar foi a Covid. Eu peguei Covid e eu fiquei muito assustado com as consequências que o cigarro poderia me trazer, aliado à Covid. Eu entrei realmente num despertar muito grande em relação à minha saúde. A dificuldade em deixar o cigarro de lado é compreensível, tendo em vista que quem fuma se torna dependente das substâncias. O tabagismo, ele é uma doença de dependência a uma droga esta que é a nicotina. A nicotina, ela leva a essa necessidade de acender um cigarro. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, o tabagismo mata mais de 8 milhões de pessoas por ano. O cigarro é fator de risco total para a saúde e causador de vários problemas. Praticamente todas as doenças cardiovasculares, né? As doenças pulmonares, como enfisema pulmonar, que é o mais conhecido pela população, que seria a doença pulmonar obstrutiva crônica, é dependente do cigarro, né? A maioria dos cânceres, as neoplasias, né, são também dependentes do cigarro. O cigarro, ele é um fator de risco de adoecimento. A boa notícia é que existe tratamento gratuito pelo SUS, inclusive, com medicamentos para amenizar a famosa crise de abstinência. Mas tanto especialistas como ex-fumantes são enfáticos em um assunto: não adianta nada tratar se a pessoa não se comprometer em parar de fumar. Não importa o que você, o remédio que você toma, o método que você utilize, o principal é você estar focado e decidido a parar de fumar. Você só consegue parar de fumar se você quiser parar de fumar. Não existe uma outra forma de você parar de fumar. Você tem que querer parar de fumar. Os Jogos Paralímpicos de Tóquio terminaram com o melhor desempenho do Brasil na competição. O Estádio Olímpico de Tóquio foi iluminado com um show de fogos para marcar o fim dos Jogos Paralímpicos. Esta edição foi a melhor para os atletas brasileiros, que voltam para casa com 72 medalhas, sendo 22 de ouro, 30 de prata e 30 de bronze. Não tenho dúvidas de que esta foi a edição mais importante dos Jogos Paralímpicos por causa da pandemia e porque demos voz a 1 bilhão e 200 milhões de pessoas com deficiência por meio das atuações dos mais incríveis atletas com deficiência. Das medalhas para os paratletas brasileiros, 3 foram conquistadas pelo nadador Daniel Dias, que carregou a bandeira do país na cerimônia de encerramento dos Jogos. Daniel entra para a história como o maior medalhista paralímpico brasileiro após 27 pódios. Os próximos Jogos Paralímpicos serão realizados em Paris em 2024. E essa edição fica por aqui. Eu volto logo mais às 17 horas com outras informações. E para rever as nossas reportagens, é só acessar o canal HIT Notícias no YouTube. Obrigada pela sua companhia e até lá.